Rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Despacito. Bom, sejam muito bem-vindos ao novo canal do Hispano Academy. Eu sou Anny Olivedo e hoje eu tô aqui pra gente entender, ou melhor, pra eu te explicar como é que funciona o canal Hispano Academy e o que você pode esperar dele. Vamos lá. Primeiro eu vou te contar uma história, tá? Pra você entender de onde que vem a história do Hispano Academy, de onde vem o espanhol, por que eu me decidi fazer esse canal. Super simples. Presta atenção, não vou demorar mais que 15 minutos nisso, tá? Esse vai ser um vídeo diferente de todos os outros que vão ter no canal. Então, o primeiro ponto é: o Hispano Academy ele é um canal voltado para passar informação sobre o idioma espanhol, como aprender a falar do absoluto zero, mesmo que você não tenha tido contato nenhuma vez com o idioma, tá? Para que você possa realmente iniciar a falar o espanhol sem passar vergonha. Eu falo espanhol desde os meus 12, 13 anos de idade. O meu primeiro contato com o espanhol foi com um livro fininho, assim, de 400 páginas mais ou menos. E nesse livro tinha um único capítulo em espanhol que aqueles vendedores de enciclopédia, na minha época de escola, vendiam. E aí minha mãe fez um sacrifício danado, na época a gente não tinha condição para nada praticamente. Minha mãe fez um sacrifício danado e conseguiu comprar esse kit de livros para mim. Quando isso aconteceu, né, eu comecei a estudar, tinha várias matérias ali, só que esse fininho aí, ele tinha um único capítulo em espanhol que dedicava umas 5 ou 6 páginas ao espanhol em si, né? E aí, cara, eu me apaixonei pelo idioma por completo. Eu li aquilo ali, juro, sem exagero, acho que umas 2.000 vezes seguidas, pelo menos, assim, era todo dia eu lia, relia as 5 ou 6 páginas, que eu não me lembro exatamente quantas páginas tinham ali, mas eu não sabia o quanto aquelas 5 ou 6 páginas iriam mudar a minha vida hoje, né? Obviamente, eu cresci, né? Vim morar no Rio de Janeiro, eu sou paraibana de Campina Grande, tenho muito orgulho da minha terra. Alô, Campina Grande, Queimadas, minha mãe, todo mundo que tá aí, galera que tá me acompanhando. Não se preocupem que quem não conseguir assistir essa live, né, em tempo real, não se preocupe, eu vou deixar gravada e vou deixar aqui no canal para vocês assistirem, tá? Lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo, só para que você possa entender como é que tudo isso funciona. Beleza, voltando ao meu contato com o espanhol, vim morar no Rio de Janeiro, né, já tem 13 anos que eu moro aqui. E aí, quando eu cheguei em Copacabana, né, fui caminhar ali no calçadão, fiquei louca quando eu vi aquela cacetada de vendedoras de aretes, de brincos, em Copacabana, né, um bando de peruano, uma galera lá, aquela parada meio índia, né? Cara, foi sensacional e eu fiquei louca, desesperada para colocar em prática naquilo ali. Como eu tinha vergonha de falar lá na minha terra, porque o povo já me achava estranha, você deve imaginar por quê, né? O povo já me achava estranha. E aí eu, cara, não falava, não tinha também com quem praticar. Então o pouco que eu sabia eu falava sozinha mesmo, ficava ali igual maluca mesmo, repetindo tudo que eu tinha aprendido no livro. E cara, foi uma das melhores coisas da minha vida, porque quando eu via os gringos ali, eu ficava louca pra puxar assunto, nem que fosse só pra perguntar, né, o preço de cada um dos itens que tinha ali. Nessa brincadeira, eu conheci um cara chamado Marco Antônio Leiva Soto. Ele é peruano, um cara que é engenheiro e, cara, como a situação tava meio feia lá pelo Peru na época, ele veio pra cá pro Brasil pra tentar a sorte com outros negócios. E ele tava vendendo cristal na praia de Copacabana. Cara, um cara sensacional, inteligente pra caramba. E aí fizemos uma amizade. E nesse passar do tempo, a gente combinou, fez um acordo. Falar, Marco, olha só, eu preciso melhorar o meu espanhol. E eu quero falar espanhol fluente, assim, ao extremo. Ele falou, cara, eu posso te ajudar. Ele falou, e eu quero falar português. Eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, eu te ensino português, você vai falar comigo o tempo inteiro em português, se você errar eu te corrijo, e eu vou falar com você o tempo inteiro em espanhol, e se eu errar você me corrige. E aí a gente ficou nessa, né? Quando eu errava o espanhol, ele ia lá e me corrigia, quando ele errava o português, eu ia lá e corrigia ele, e assim a gente foi aperfeiçoando. Com o passar do tempo, eu conheci uma outra pessoa nativa, a Yahara Jocasta Arias. É uma cirurgiã plástica da República Dominicana que estava morando aqui no Brasil na época. E eu conheci ela na portaria onde meu tio trabalhava, lá em Copacabana também. E aí, cara, a gente começou a conversar. Óbvio que eu queria botar meu espanhol em prática. E aí fizemos também uma amizade,
né? Ela tinha 2 filhos, o Fausto e a Penélope, que falavam o português e o espanhol com uma mescla muito louca. Tanto é que até hoje eu uso uma zoeirinha chamada Eu Sou Joe por causa do Fausto, né? O Fausto falava um português bem carioquês, e aí foi passar o Natal na República Dominicana, como já tinha o costume de falar com a mãe, ele voltou me mostrando fotos. Mirani, eu sou Joe. E aí eu fiquei... Quando alguém fala comigo, eu sou Joe. Eu sempre falo isso e acho que já virou meio que marca registrada. Moral da história. A Jocasta, ela me ensinou na prática, do dia a dia, o nome de cada coisa, desde os termos mais formais aos termos mais informais. Foi tudo simplesmente sensacional. Aprendi tudo isso e, cara, foi revelador. Foi revelador, porque eu comecei a conversar, eu percebia que eu já me fazia entender 300% com qualquer nativo que falasse comigo, ainda me perguntava de que país eu era, a ponto de até eu fingir não ser brasileira com alguns brasileiros para ver se eu passava batida, e funcionava. Então, quando eu percebi que eu estava falando bem mesmo o espanhol, eu resolvi aprender a parte gramatical, a parte escrita, para realmente me comunicar também por meio de texto. Cara, quando tudo isso aconteceu, eu falei, cara, agora vai. E óbvio, peguei livros de universidade, o próprio Marco Antônio me emprestou um livro da universidade lá, Universidade Católica de Santa María do Perú. Y cabrón, eso fue increíble. Eso fue el momento que he hecho con que mi vida se abriera los ojos, así como se encendiera la luz. E, bom, foi como realmente se acendesse uma luz na minha mente em relação ao espanhol. Comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas, fui empresária, tive uma empresa física, fechei as empresas no ápice da crise de 2016, resolvi me reinventar como profissional, aceitei o estágio da minha faculdade, trabalhei em 3 empresas maravilhosas que eu sou grata até hoje por todo o conhecimento que me deram, todo o apoio, né? Eu sou extremamente grata. Não tem palavra para dizer o quanto isso foi legal. E o quanto o espanhol também me ajudou por lá. Porque, por exemplo, era uma empresa de TI e eu tinha um colega de trabalho, considero um grande amigo, que dava suporte a um cliente da Colômbia. E volta e meia ele sempre me pedia para fazer as traduções. Isso também me dava uma certa força também na empresa, no meu trabalho, mostrar que realmente eu tenho aquela capacitação. Aquilo foi muito legal. E aí, passado tudo isso, nesse meio tempo aí, enquanto trabalhava, fazia estágio, eu conheci o multinível, eu conheci as criptomoedas, eu conheci um monte de gente, montei um baita leque de networking, e aí, cara, eu conheci gente de todo mundo por uma razão. Porque as pessoas queriam fazer negócio com a galera lá de fora, só que ninguém sabia falar espanhol. Dentre aqueles líderes lá que faziam os treinamentos, capacitações, onde eu ajudava nas palestras, comecei a fazer palestras, comecei a dar treinamento de liderança. Cara, foi absurdo. E aí, nesse meio termo, como eu era a única pessoa que falava espanhol fluente, eu ajudei a fazer as negociações com Colômbia, Bolívia, Chile, Paraguai, onde mais? Honduras, uma pancada de lugar que por eu falar espanhol eu trouxe muitos contatos para cá e esse networking foi crescendo. Por exemplo, na última negociação, por exemplo, intermediação, amigos meus, por exemplo, que trabalham com esse networking de criptoativos, em 60 dias conseguiram com negociações e óbvio, não só pelo trabalho deles, mas ajudando na comunicação. Eles faturaram mais de $500 mil, isso é muito legal. E tudo por haver uma comunicação apropriada. Isso é muito, muito bom. Então, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui de fanfarrona, eu realmente sei o que estou falando e eu quero passar para vocês absolutamente tudo que funcionou para mim. Ih, bati no microfone. Tudo que funcionou para mim e que pode funcionar para você. Entenda bem, eu não estou dizendo que esse canal vai te levar à fluência do espanhol com o que eu vou te ensinar aqui. Claro que não, a fluência ela vem com a prática, mas eu vou te dar toda a base, todo o alicerce que você precisa para você literalmente começar a falar espanhol sem passar vergonha. Então, vamos começar a entender de onde veio o espanhol, por que ele se tornou a segunda língua mais falada no mundo e o que isso influencia na sua vida. Primeiro ponto, o espanhol, reza a lenda, que ele veio de uma versão do latim mal traduzida pelos romanos, mal e porcamente, e aí passou por algumas regiões da Espanha, como León e Castilla de León, perdão, e houve essa mescla aí desse latim mal traduzido e se transformou no espanhol da Espanha, devido a dialetos e um monte de mesclas por aí.
A Espanha é considerada a mãe do espanhol, né? O espanhol da Espanha que é considerado oficial. Porém, temos que entender o seguinte, nós temos mais 20 países ladeira abaixo, né, que é a América Latina, a Espanha fica Europa, então descendo ali você tem Buenos Aires a Venezuela. Você tem de Buenos Aires a Venezuela ali, que são a galera que rodeia a Cordilheira dos Andes, né, toda esse leque de países de língua mãe espanhola. São 21 países que falam espanhol ao redor do Brasil. O Brasil é o único país da América Latina que não fala espanhol. E é essa a nossa missão, de pelo menos pegar uma boa parte da população brasileira e ensinar a falar espanhol e a poder ampliar os seus horizontes, os seus negócios, crescer como profissional, como pessoa, estudante, jogadores de futebol. Cara, todo mundo que quer ir lá pra fora ou vice-versa, vai ser importante ter essa base de espanhol. Então, eu não quero me alongar. O espanhol, ele veio por essa má tradução, ele passou por todas essas regiões, e quando a gente passa ali pela Cordilheira dos Andes, houve a colonização. Nessa época, a colonização, né, óbvio, matou muita gente nessa coisa toda por guerra de território e blá blá blá. Houve uma mescla muito grande de idiomas. E aí o que aconteceu? Como os colonizadores naquela época não tinham nem carros, nem ferramentas que fizessem com que eles conseguissem subir aquela área mais elevada da Cordilheira dos Andes, eles só conseguiram colonizar embaixo. E aí o que aconteceu? Chegou um período da história em que os nativos lá de ladeira acima, que a gente possa chamar assim, os nativos de ladeira acima, chegou um período que só o comércio era o único meio de sobrevivência. Aí a galera lá de cima teve que descer. E quando chegou lá, viu que tinha um outro idioma, não era só o nativo indígena, né? Tinha um outro idioma. E aí o que aconteceu? Se viram obrigados a aprender a falar o espanhol e voltar lá para subir a ladeira de novo. E aí o que aconteceu? Juntou o espanhol da Espanha com os outros dialetos indígenas. E aí, cara, é o espanhol que a gente conhece hoje. Temos duas exceções em relação a esses dialetos. Os únicos, assim, que não passaram por mudanças gigantes nessa colonização foi Colômbia e Venezuela. Por quê? Porque na época da colonização, tinha meia dúzia ali de gato pingado de indígena, foram lá e mataram todo mundo, facilitou a parte da questão da mescla de dialeto. Então é um espanhol mais puro, tá? Cara, feito tudo isso, óbvio, a gente vê aí, são 21 países, tá? Podem botar as perguntas aí, eu tô vendo aqui borbulhar na tela, podem botar as perguntas que depois eu vou estar respondendo aqui, tá? Não agora na live, mas depois eu vou estar respondendo. O que acontece? Os latinos, eles têm uma força absurda de trabalho. Eles realmente são disciplinados, eles não têm tempo ruim. Se ele tiver que aprender inglês, ele vai aprender inglês. Se ele tiver que aprender português, ele vai aprender português. Se ele tiver que aprender o próprio espanhol, ele vai aprender o próprio espanhol para que ele possa gerar resultado e que ele consiga ter o sucesso que ele tanto deseja. Ele vai fazer o que tiver que ser feito, ele vai trabalhar vendendo areta, ele vai trabalhar com multinível, não importa. Ele vai trabalhar qualquer coisa, mas ele vai fazer o que tem que ser feito. O brasileiro tinha muito que aprender com isso, né? O brasileiro, em muitos dos casos, é muito preguiçoso, principalmente quando se trata de você aprender coisas novas que vão te servir de verdade. Então é importante você entender a importância disso, do quanto é importante você correr atrás dos teus objetivos. Então, se o teu objetivo é aprender a falar espanhol, a gente está aqui para te dar todo o suporte. Então, por causa dessa força, por causa dessa quantidade de networking que aconteceu, a gente tem hoje mais de 500 milhões de hispanofalantes, ou hispanohablantes, como falamos, né? Em todo mundo, até em países com língua mãe inglesa, tá? Então, assim, é para você realmente botar a mão na consciência e pensar, caraca, por que eu vou me concentrar em morar nos Estados Unidos, na Suécia, na Ucrânia, na Alemanha, na Rússia? Não tem nada de errado se você quer. Pelo contrário, se você quer, vai, corre atrás e faz isso. Agora, cara, para pensar, você tem 21 países, tá? Já entendemos de onde veio o espanhol, já entendemos como ele que se tornou a segunda língua mais falada no mundo, ultrapassando até o inglês, que hoje está no ranking mundial da terceira língua mais falada no mundo. Segunda língua mais falada no mundo, o espanhol. E a primeira é o chinês, acho que por taxa de natalidade, mas os caras também são muito inteligentes. Então, assim, não vou entrar nesse mérito. Agora vamos entender como é que isso influencia na sua vida. Brother, para pensar, são 21 países ao redor do seu. São 21 países os quais você pode viajar
você pode fazer networking, você pode fazer negócio fora de lá. A galera que quer jogar futebol, a garotada aí que quer jogar futebol, inclusive vocês vão ver uma entrevista aí que já está gravada, que vai sair na próxima semana com um jogador de futebol. O garoto, ele tem descendência inglesa, mexicana e brasileira. É uma mescla incrível. É o Robin Jones, que vai estar aqui na próxima semana dando uma entrevista para vocês aqui, para vocês entenderem. A galera que quer jogar futebol, quer jogar lá fora, vocês vão entender a importância de aprender espanhol, de falar um segundo idioma, como é importante na vida das pessoas. Então, essa vai ser a grande sacada, cara. Vai ser a grande dica para você. Observa o que está ao teu redor. Muitas das vezes a gente não enxerga o que está um palmo à frente do nosso nariz. Então, observa essa questão. Cara, o espanhol, ele é a segunda língua mais falada no mundo. Tem 21 países ao teu redor. E você, ainda sem falar que tem o Mercosul. O convênio Mercosul, cara, você pode viajar sem passaporte, sem visto, somente com o seu RG, com a sua identidade, você já pode viajar para outros países, brother. Você pode trabalhar, você pode tirar férias, você pode fazer intercâmbio, você pode fazer um mochilão. Cara, e você pode viajar com a sua identidade. É simples assim. Então, as pessoas não estão vendo isso. E a gente está aqui para abrir os teus olhos em relação a isso aí. É isso que pode impactar na tua vida, pode melhorar os teus negócios, pode te levar a um outro nível de negociação, pode te levar a cargos maiores na empresa em que você trabalha. Tá? Não estou dizendo que você vai sair do canal do YouTube certificado. Vai haver um curso que vai te certificar para isso, como qualificação de falar espanhol na prática. Tá? É um curso livre. Mas isso aí é um outro assunto, eu vou estar falando isso com vocês depois. O que a gente vai entender aqui do canal Hispano Academy? Aqui a gente vai dar dicas, informações, macetes, técnicas de pronúncia. Eu vou mostrar para você tudo o que funcionou para mim, para que eu chegasse à fluência mais rápido do que nos métodos tradicionais, sem muita enrolação. Os vídeos aqui não vão passar de 5, 6 minutos no máximo, porque eu não gosto também de vídeo longo, que eu acho que enche o saco. Então não é essa a minha missão aqui, eu quero te passar informação e não encher a sua paciência. Então a gente vai ser sempre muito claro e objetivo. E, cara, sexta-feira agora, dia 5, a gente vai estar lançando um e-book para você aprender a falar espanhol do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha tido contato algum com a língua espanhola, tá? E dentro desse e-book vai ter alguns links interativos, onde você vai ver a dica ali em cima, vai ter a lição, você clica naquele link ali para você ouvir e ver a forma como é pronunciada cada palavra em espanhol, cada letra, cada frase, expressões. Então a gente vai estar totalmente ligado com você, conectado com você. A gente vai te dar todo esse suporte para que você possa ter uma base forte para começar a falar espanhol sem passar vergonha. Então, vou deixar o link aqui na descrição no final da live, vou deixar o link para você se inscrever para o lançamento do e-book que vai ocorrer na sexta-feira, dia 5. O nosso blog vai estar no ar na segunda-feira, dia 8, e tem muita coisa boa por aí. Vai ter dica, tem as nossas redes sociais, Hispano Academy no Facebook, no Instagram e, óbvio, agora no YouTube, que hoje é a grande estreia do nosso canal. E eu não vou me estender muito, eu só quero que você entenda que esse canal foi criado justamente para desmistificar todas aquelas coisas que as pessoas ensinavam de forma errada. E agora a gente vai literalmente te ensinar na prática como isso funciona, né? Imagina o seguinte, você vai entender as diferenças de expressões entre diferentes países. Por exemplo, a palavra chavos, C-H-A-V-O-S, com V de vaca, tá? Chavos. Chavos no México significa meninos, galera, pessoal. Na Argentina, a mesma palavra com a mesma escrita, chavos, significa dinheiro trocado, dinheiro miúdo, como no Brasil a expressão corim de rato, trocado, literalmente. Então, você vai entender essas diferenças, vai aprender a pronunciar e, literalmente, eu vou te acompanhar nisso aqui. Mas não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o seu comentário, porque é o seu comentário, o seu feedback que vai me dar o termômetro para eu saber se o conteúdo realmente está levando a mensagem que o canal se propõe a dar, se está realmente agregando valor na sua vida. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho para que você possa ver as nossas dicas, tá? Toda quarta-feira tem vídeo novo.
Essa semana vai ser um pouco diferente por causa do lançamento do e-book na sexta. Então a gente vai ter um pouco mais de vídeos carregados por causa das dicas do e-book que precisam estar lá para o seu acesso quando você precisar. Então a gente vai subir um pouco mais de vídeos essa semana. Mas a partir da próxima semana, a regra vai ser sempre toda quarta-feira tem vídeo novo. Nas redes sociais vão ter dicas diárias, óbvio, vou estar tendo stories, posts e um montão de outras coisas. Então, eu não vou me alongar, por quê? Daqui a pouco eu vou postar os vídeos que vocês vão precisar ver. Então, essa aqui foi só as boas-vindas e eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo e que a gente possa, de fato, fazer a diferença na hora que você for falar espanhol de verdade. Eu agradeço em nome de toda a equipe do Hispano Academy. A gente se vê no próximo vídeo e hasta pronto.